Um site profissional de verdade, com login, banco de dados, tudo funcionando, custava alguns milhares de reais e semanas de espera com uma agência ou com um freelancer. E se você precisasse mudar algo 6 meses depois, pagava tudo de novo e esperava de novo. A Manos quebra esse ciclo. Você descreve o site do jeito que você precisa e ela cria o código em tempo real para você, com back-end, banco de dados, autenticação, publicação, tudo diretamente na Manos. Não é aquele construtor de sites dos anos 2000 com uma camada de IA por cima. Aqui é um desenvolvimento web completo dentro de um chat. Eu trabalho criando sistemas e conteúdo com IA todos os dias. Testei a Manos nesse fluxo, construindo uma aplicação do zero, só descrevendo aquilo que eu queria. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ela funciona na prática e como você cria um site completo só conversando com ela. No fim, você vai entender o fluxo inteiro, do pedido até o site completo no ar, e vai saber quando isso faz sentido no seu trabalho. E para você testar a ferramenta junto comigo nesse vídeo, vou deixar aqui na descrição um link que te dá 1000 créditos para você começar a utilizar a Manos de graça. É só abrir aqui, criar uma conta na Manos, que você vai ter acesso a esses 1000 créditos para você poder criar junto comigo o site. E testando aqui a ferramenta, dá para notar que a ideia da Manos é transformar um desenvolvimento complexo, todo o fluxo em um único chat, ou seja, fluxo único no único chat. Ela cobre o desenvolvimento full stack, todas as integrações, a publicação, análise de dados, bancos de dados, tudo dentro de um mesmo agente. É aí que está a diferença para as outras ferramentas tradicionais. Você não fica pulando entre uma ferramenta de design, outra ferramenta de programação, outra de hospedagem e uma de analytics. Você faz tudo dentro da mesma plataforma. Dá para criar e publicar uma aplicação pronta para produção sem sair da plataforma, com banco de dados incluído. Mas antes de irmos para a prática, vale entender um termo que eu acabei de usar, full stack, que é um termo muito comum entre quem cria aplicações, sites, quem é desenvolvedor. Vou explicar aqui de um jeito que faça sentido para todo mundo, para quem nunca programou. Full stack é um termo que envolve e engloba todas as camadas de uma produção, de uma aplicação web. Um site, por dentro, ele tem 4 camadas. A Manos, ela monta todas essas 4 camadas. E a primeira camada é o front-end. Pensa nessa primeira camada como a vitrine da sua loja. É tudo o que o usuário vê, toca na tela. Quando você entra no site, tudo aquilo que você vê é a vitrine. A isso a gente chama de front-end. As cores, os textos, a imagem, os botões, o lugar que cada coisa fica. Quando você acha um site bonito e fácil de usar, tudo isso está ali alojado no front-end. E a segunda camada é o back-end. Então, se o front-end é a vitrine, o back-end é o que acontece no fundo da loja, onde o cliente não entra. É o cérebro do site, a parte que roda um servidor, por exemplo. Você clica em agendar e o site reserva aquele horário para você. Foi o back-end que decidiu e executou essa ação. O usuário nunca vê essa parte que está ali no fundo, nos bastidores, mas ela é muito importante para manter o site funcionando. E a terceira camada é a camada do banco de dados. É a memória do site, onde fica guardado toda a informação. Os cadastros, os formulários preenchidos, contatos de quem se cadastrou ali quando entrou no seu site. Então imagina uma planilha gigante de dados organizada com nome, endereço, se você colocou para eles preencherem, número de contato, todas essas informações importantes que você precisa para fazer ali um processo funcionando de vendas, com camadas, agendamento, tudo fica armazenado num banco de dados. A quarta camada é a autenticação. Então pensa na autenticação como o sistema de segurança do seu site, o sistema de login, por exemplo, é a portaria do seu site. Quando você coloca um e-mail e faz uma autenticação no site, essa é a camada, essa quarta camada do site. É o que separa um cliente comum, que vê só a página, do dono do negócio, numa área administrativa, por exemplo, para gerenciar tudo. Ou quando você tem um site com uma área de membros. Também isso tudo é gerenciado nessa quarta camada. Então, ser full stack é dar conta de todas essas 4 camadas ao mesmo tempo. Vitrine, cérebro, memória, também a portaria. É o que muda o jogo aqui, tudo
que nasce de uma descrição em linguagem natural. Você pede isso no chat e o Manos entrega todas essas 4 camadas para você. Você conversa e não escreve uma linha de código. Mas vamos logo então para a parte prática, que eu sei que vocês querem ver a coisa acontecendo. Eu já estou logado aqui no Manos, o link está na descrição. Você pode clicar nesse link, criar uma conta e testar gratuitamente. Você vai ganhar com o meu link 1000 créditos para você poder fazer uma aplicação junto comigo. Aqui eu vou dar um exemplo para um agente financeiro criando uma plataforma, um site para gerenciar agendamentos, oferecer serviços online, que é uma situação bastante comum de um empreendedor individual. Você pode usar um exemplo que faça mais sentido para a sua realidade. Aqui, o primeiro passo, muito importante, nós vamos selecionar criar o website, para o Mano já saber que aquilo que nós vamos fazer é a criação de um site. Você vai ver que tem outras aplicações aqui que você pode explorar, além de criar site, você pode vir aqui em mais opções, vai ter a opção de você fazer pesquisa, tarefas de agendamento, você pode gerenciar planilhas, análise de dados, áudio, até criação de vídeo, criação de slides também, que é muito interessante. Manos foi uma das primeiras a estabelecer um padrão muito interessante para a criação de apresentações, slides também, tudo dentro do chat aqui com um único pedido simples e ele já criar tudo para você. Nós vamos então selecionar o website, nós vamos mandar um pedido e isso vai acontecer em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa do pedido. Então a gente vai fazer aqui um prompt simples e ele vai, no segundo momento, criar um plano de ação que nós vamos revisar e avaliar. Depois ele vai executar todo o código e você vai assistir aqui junto comigo. Depois é a revisão, nós vamos poder editar e, por fim, fazer a publicação. Então eu já criei aqui esse prompt simples, aqui no caso, criar um site completo para um consultor financeiro autônomo chamado Rafael Mendes. E aqui é interessante você colocar o seu nome, porque ele já pode criar alguma tipografia, alguma coisa específica já voltado para o seu nome, né? Se é um site para um empreendedor individual, é importante ter o nome. Se é uma empresa, você coloca o nome da sua empresa, da sua marca. E se você tem alguma identidade visual, alguma imagem que estabeleça tipografia, cores da sua marca, do seu logo, você pode utilizar aqui também, que ele vai seguir essa tipografia. Para adicionar extensões, para adicionar arquivos, você pode vir aqui e adicionar um arquivo, seja do Drive, do arquivo do seu computador, e você vai mandar esse pedido e ele vai seguir de forma mais precisa aquela identidade visual. Aqui eu quero ver o quanto o Manos consegue fazer sem a gente adicionar esses exemplos, né? Então eu mandei esse pedido aqui, você pode ver que era uma página com uma página inicial, com uma apresentação sobre, vai ter ali os serviços que a gente vai estar oferecendo, uma parte de calendário para ele poder marcar, um envio de confirmação por e-mail, notificação, tudo que a gente precisa aqui. Então eu já vou mandar esse pedido e o Manos vai começar a planejar todas as etapas que ele precisa para poder desenvolver bem essa tarefa, né? Então ele já está dizendo aqui que ele entendeu o pedido, ele está processando o meu pedido para criar aquele plano de ação. Então ele vai começar aqui a ler algumas skills que ele já tem nativa justamente para o desenvolvimento técnico de sites. Todas aquelas 4 camadas que nós falamos a partir de um pedido simples. Então vai ter integração com e-mail, agendamento, você vai poder ter toda a página com sessões, tudo funcional. E ele já está criando aqui para nós esse plano de ação para desenvolver todas as camadas do site. Nesse plano de ação, ele vai entregar as etapas que ele vai seguir. É muito interessante esse plano de ação porque como ele é um modo agêntico, aqui ele está desenvolvendo tudo e essa é a proposta e o diferencial da Manos, é importante a gente ler todas essas camadas desse plano de ação antes de começar, porque depois dessa etapa, e ele já entregou aqui o plano de ação, depois dessa etapa ele já vai desenvolver tudo. Então, se eu quiser simplesmente pular, eu posso, eu não aconselho você fazer isso, gaste uns 3 minutos aqui para você poder ler, você pode editar esse plano de ação, você pode excluir alguma coisa que não fez sentido, que o seu pedido, que você não quer, e você pode ir para o próximo passo, que já serão as integrações. Então, na primeira parte do plano é aquela parte inicial, e na segunda parte são as integrações que o Manos pode fazer por você. Essas integrações são ações externas para outras plataformas. Se você fosse fazer um site sozinho, ou um desenvolvedor fazer um site, ele precisaria criar, por exemplo, uma API, que é um meio de conexão com plataformas externas, um meio de pagamento externo, por exemplo. Aqui, a Manos tem uma parceria com já todas essas etapas, então você simplesmente seleciona, se você quiser já colocar no site, um meio de pagamento. E sem precisar criar nenhuma aplicação, sem precisar fazer ações externas, sem precisar ter um conhecimento técnico com outras plataformas, basta você selecionar e já vai estar funcional para você. Aqui, então, eu vou pedir para construir,
e ele já vai iniciar o processo. E agora que começa a parte mais interessante. Ele começa a, na sua frente aqui, desenvolver todas as etapas, todas as camadas que você tem, aquelas 4 que nós comentamos, né? Todas as aplicações, todas as integrações, todo o layout, né, que é o front-end, o back-end, todo o servidor funcionando aqui. Então, nesse projeto, ele está criando todas essas etapas que ele está mostrando aqui. Etapa de agendamento, dívidas, né? Ou seja, aquilo que está faltando para ele processar, e ele vai marcando ao longo da sessão todas essas etapas que ele está desenvolvendo. Você pode deixar igual eu estou deixando aqui, né? Aberto essa sessão, eu vou fechar aqui e você vai ver só isso daqui, caso você não queira ficar acompanhando. Eu gosto de acompanhar. Então, se você quiser, ele vai mostrar apenas aqui que ele está trabalhando. Quando você clicar aqui no link, né, que ele está trabalhando, ele abre essa segunda janela para você poder acompanhar também todos os passos, né, de execução. E se você quiser acompanhar sempre de forma em tela dividida, você pode deixar assim em tela dividida e você vai vendo ele desenvolvendo aqui. Ele criou esse arquivo aqui do projeto inteiro, né, que é a aplicação que ele vai criar para você. Esse projeto inteiro, ele vai ter todas as camadas que ele vai marcando ao longo do tempo, e você tem essa parte aqui do código que ele vai desenvolvendo. Eu vou deixar aberto aqui, você viu que eu cliquei, vou fechar aqui de novo, e vai ter esse ícone aqui no canto superior direito, que é onde você pode dividir a tela e ver humanos trabalhando em tempo real. Então imagina que um desenvolvedor, um funcionário seu trabalhando diretamente no seu computador e desenvolvendo o site para você. Tudo isso que você está vendo aqui, quem é desenvolvedor já entende, né? Você tem todas essas camadas, essas pastas e subpastas, ações aqui que ele vai executando, tudo assim. Se você não sabe nada disso daqui, tudo isso daqui levaria meses para você poder desenvolver todos esses códigos aqui. E a Manus vai desenvolvendo tudo isso daqui, todas essas camadas aqui em tempo real, e você só assiste ela trabalhando e desenvolvendo e fazendo todas as integrações por você. E eu vou deixar aqui ela tocando e eu vou marcar aqui o tempo que o Manus vai levar para desenvolver essa aplicação para nós. Concluída, se passaram 16 minutos desde aqui o prompt inicial, ele desenvolveu todo o plano e executou todo o aplicativo, fez aqui todas as integrações, o back-end, todas aquelas 4 camadas que a gente comentou no início do vídeo, e aqui ele já criou o site para nós. No começo vai aparecer assim para você, quando você clicar no site, então ele vai abrir uma nova página para você poder visualizar em tela maior a sua aplicação. Nós ainda não publicamos porque a gente precisa ver aqui algumas coisas que a gente pode editar antes da gente fazer a publicação. Até esse passo, ele está disponível para você, o site está disponível para você apenas para sua visualização aqui. Como eu falei para vocês, serão 4 etapas. A primeira etapa nós já fizemos, que foi a criação do prompt, o pedido inicial, revisão, que é a segunda etapa. A terceira é o que ele acabou de fazer, levou 16 minutos aqui, aquilo que até muito pouco tempo atrás levaria meses, tempo de espera e pelo menos uns 10 mil reais para você poder criar um site como esse aqui você fez com um único pedido. É interessante a gente lembrar isso porque a gente vai se acostumando com a tecnologia e às vezes a gente não para pensar que alguns meses atrás, pouco tempo atrás, 1 ano atrás, se você fosse fazer uma aplicação como essa, mesmo usando inteligência artificial, você teria que fazer várias etapas, configurações, API e em outros sistemas, usar várias plataformas para poder chegar a um resultado como esse, que agora você faz com um prompt, um único pedido, 16 minutos e você tem toda a aplicação. Eu já vou passar aqui por todas as etapas, mas é muito interessante, assim, quando a gente vai testando as ferramentas. Eu ainda me empolgo, assim, com algumas funcionalidades que a gente consegue ter ainda com inteligência artificial. Para mim, criar um site, assim, eu nunca fui desenvolvedor, né? Eu sou um cara da análise de dados, mas prestador de serviço e sempre quis ter, assim, um site para mim, né? Eu já tenho a minha comunidade aqui, que eu desenvolvi um processo semelhante, mas aqui então você tem agora a sua aplicação. A gente deu um nome e ele deu uma foto aqui fictícia, né, que a gente pode alterar, tá? A foto aqui ele deu de forma ilustrativa para você já ter o campo para depois você substituir com uma foto sua. E dá para fazer isso com um simples pedido ou manualmente também, que é uma vantagem que tem. Mas vamos olhar aqui então o que ele fez. Eu gostei. Esse é o primeiro pedido, eu não fiz nenhuma descrição muito específica, eu já gostei da fonte que ele usou, um visual sóbrio, então ele já associou que é um consultor financeiro para esse visual mais sóbrio, não tem aquela cara de IA que a comunidade chama de slop visual,
que você tem um skill próprio aqui para fazer essa direção visual. Ele já colocou aqui alguns exemplos de site de depoimentos que você pode colocar e você pode editar isso daqui, um campo para você colocar o contato. A gente pode, inclusive, visualizar isso daqui em uma página maior. Então você pode colocar aqui em tela cheia para você poder visualizar melhor, ver como que fica a aparência, né? Você pode olhar aqui no canto superior esquerdo, você vai ver que tem um modo de visualização em computador e também um modo de visualização em celular, o que é muito legal. Você já vê em tempo real como que ele está ficando, tanto no celular quanto no computador. É importante você ver isso porque às vezes você olha só no computador, quando a gente vai editar, normalmente a gente está fazendo no computador, mas é bom você ver também como que está ficando a edição final aqui para visualização em smartphone. E você pode também fazer a edição. Quando você clica aqui em editar, agora sim você tem como se fosse aqueles construtores de site em arrasta e solta, onde você tem o aplicativo, só que aqui você não começou do zero, você começou com um pedido e ele já te entregou aqui tudo que você pode fazer. Lembra que eu comentei que agora você pode fazer uma edição manual? Então aqui você pode clicar na aplicação, você pode mudar o tipo de visualização, as bordas, as cores, você pode personalizar o texto, você clica aqui nesse quadro, né, que está o texto, organize sua vida financeira com clareza. Você está vendo esses tons verdes? Foi a única coisa que eu coloquei no prompt, né? Branco, visual sóbrio, com alguns pontos verde aqui, que lembra essa dinâmica financeira, né? O verde normalmente tem essa identidade visual que puxa para esse arquétipo da vida financeira, né? Da dinâmica de dinheiro. E aqui você pode então editar o texto, você pode mudar o texto. Lá embaixo onde você tem contato, se você clicar aqui você pode editar a forma que vai aparecer. O depoimento você pode simplesmente editar aqui, colocar um depoimento real, né, de uma pessoa, colocar o arroba dela para dar maior credibilidade e eu posso sair desse modo de edição tudo configurado, gente. Tudo que você olhar aqui, cada elemento do site, não é assim, só um site que ele cria pronto, como se fosse uma imagem estática e você não pode alterar. Você pode sair depois do modo de edição e agora você tem o site normal para você poder visualizar. Então você pode ir na parte de contato, tudo funcional, então tudo funcionando, clicável, né? Os ícones, os nomes, a parte de serviços, sobre que foi o pedido que a gente fez. Se eu quisesse fazer mais alguma alteração, eu posso vir aqui e fechar esse modo de visualização e eu posso aqui, eu tô na parte do código. Essa parte, normalmente, você não precisa saber, você não precisa entender, mas se eu clicar aqui, abrir o site, ele vai abrir o site em tela cheia, eu posso visualizar aqui todos os arquivos que estão dentro dessa tarefa, então tudo que ele criou aqui, eu posso ter total controle, né? Eu posso ver aqui o uso, eu posso ver mais opções aqui, renomear esse projeto, ele está aqui dentro da minha plataforma onde eu acabei de criar. Eu posso dar um outro nome para ele, posso adicionar a favoritos, posso compartilhar, posso criar tudo aqui e essa visualização completa. Eu vou abrir novamente aqui o site então e você vai ver que nessa pré-visualização eu tenho como também aqui fazer outros controles como a parte do código. Essa parte aqui é só mesmo para você visualizar, então você vê tudo que ele criou por trás apenas a partir daquele pedido. Todas essas partes aqui, por exemplo, public, manus, core, banco de dados, contexto, index. Quem é desenvolvedor sabe, assim, cada função que tem cada uma dessas tools aqui, né, que são as ferramentas para desenvolver essa aplicação. Eu fechei aqui, vou abrir de novo e você vai ver então que você pode visualizar essa parte que eu acabei de clicar, que é o código. Você vai ver também um painel de controle. Você vai ver aqui o banco de dados, que é aquela outra camada. Você vai ver também os arquivos de armazenamento e as configurações para você ter total controle, né? O código a gente já clicou. Eu posso vir aqui então em painel de controle, que só vai me dar a opção de eu poder gerenciar depois que eu publicar. Ele até destaca aqui quando eu clico em painel de controle, que vai ser um painel de controle como um dashboard para controlar o nosso site. Tudo dentro do Manus. Vou abrir aqui de novo. Vai ter a parte do banco de dados, que eu falei para vocês, que é a terceira camada de uma criação full stack. Aqui um banco de dados como se fosse um Google Forms, né? Aqui ele ainda está sem nenhuma linha. Cada coluna dessa é uma informação diferente que você está capturando dentro do seu site. Então você tem aqui a parte do nome, do e-mail, o e-mail que ele se logou. Você tem um controle completo aqui desse banco de dados dentro do próprio Manus. Qual que é o login que ele fez na hora que ele entrou no seu site. Você tem a parte aqui do banco de depoimentos. Você tem a parte aqui
de avaliabilidade que vai mostrar exatamente a parte dos agendamentos, os contatos das pessoas que vão entrar. Então, dentro da camada de banco de dados, nós temos 4 bancos de dados dentro aqui dessa funcionalidade do banco de dados. Eu vou voltar aqui então no site e nós vamos ter aqueles arquivos e uma parte que a gente precisa olhar antes de publicar também, que é a parte de configurações. Aqui em configurações, quando você entra, você pode configurar o seu domínio. Então, se você já tem um domínio registrado, você pode conectar com o seu domínio. Se você não tem um domínio registrado, você pode utilizar esse próprio aqui no nome que você criou. Publique o seu site para começar e ele vai usar o próprio domínio aqui. Você pode fazer já direto a publicação. E você vai ter a configuração aqui de notificação, se você quer receber. Aquela parte que eu comentei com vocês, de integrações, então aqui ele já tem a integração que ele fez de forma nativa pelo nosso pedido inicial. Se você tem algum outro site, alguma outra plataforma própria, por exemplo, de agendamento, você poderia fazer essa integração também. Ele já fez a conexão. Basicamente, para fazer essa integração, ela já está integrada, eu só vou precisar me logar na plataforma e entrar aqui com a chave, se eu quiser já fazer o acesso da plataforma para pagamento, que não é o caso aqui para fins do vídeo, não faz sentido eu fazer a autenticação aqui de pagamentos, né? O CEO, que eu posso habilitar aqui depois que eu publicar, para que o meu site seja achado pelas outras pessoas, né? Então eu tenho aqui a parte de segredos, que vão ser as keys das APIs, né? As chaves de acesso, que são as chaves de segredos que você não pode compartilhar. Essa parte aqui, se alguém tem acesso, né, é uma parte de segurança importante e a Mano já cuida desse processo de segurança. Você tem aqui a parte do GitHub, que você pode conectar com o seu GitHub e já subir esse projeto, que aqui virou um projeto agora de um site. Você já pode subir ele depois para o GitHub. Se você não conhece o GitHub, é uma plataforma que você sobe projetos de programação, aplicativos, repositórios, você tem toda a comunidade, todos esses projetos podem ser conectados ao GitHub para você poder fazer ou subir essas aplicações de forma automática. E aqui você faz com um clique aqui, só conectando, né? Então, tudo isso, vamos supor que você olhou, viu, fez os seus ajustes agora, olhou o seu site, achou interessante e você já pode publicar. Se você quisesse, você poderia aqui no chat subir e pedir alterações também. E isso serve para todas as vezes que você for trabalhar com uma aplicação aqui dentro da Manus. Quando você precisar fazer qualquer alteração, você pode voltar aqui no chat, você pode favoritar aqui essa ação, que é o seu site, a sua plataforma, qualquer alteração que você precisar, e você vai naturalmente precisar fazer revisões. Às vezes você publica, você quer adicionar uma funcionalidade, fazer uma nova integração, remover alguma integração que não faz mais sentido, você pode fazer essas alterações pedindo direto no chat dentro desse mesmo aplicativo aqui para poder fazer essas alterações. Eu vou publicar agora, ele vai ficar com esse ícone azul depois que você faz uma alteração. Vou publicar a última versão e ele já está dando aqui para mim que a versão foi publicada, já está no ar, atualizado. Vou visitar o site e vai estar com a mesma URL, ou seja, o mesmo domínio, não vai mudar nada para as pessoas que estarão logadas em outras contas, não a sua, que estará aparecendo como administrador. Aqui, a mesma conta que você criar o site, se você não fazer nenhum pedido lá, se você está no seu Gmail e foi com o Gmail que você criou a sua conta no Manus, essa mesma conta que ele vai utilizar para criar o acesso aqui. Então agora, novamente, você pode vir fazer o agendamento, vamos fazer um teste, todos os botões funcionando, data 6, vou colocar um outro horário, próximo, vou preencher automaticamente aqui com os meus dados e vou reenviar aqui agora, conferir aqui o horário, confirmar agendamento e agendamento realizado com sucesso. Posso voltar ao site. Aqui, como eu estou logado na minha conta Gmail com a mesma conta, vai aparecer para mim essa área de acesso aqui, onde eu posso acessar, e aí eu vou fazer o log com a minha conta, a conta do Gmail, e aí eu vou ter acesso ao painel de administrador. E agora, só para mim, como painel de administrador, vai estar aparecendo aqui esse gerenciamento dos contatos, vai aparecer o gerenciamento da conta que eu loguei, as 3 tentativas que eu fiz aqui de agendamento vai aparecer aqui com os horários, eu posso
cancelar, concluir, eu posso ter um controle total. E se eu volto aqui na mesma página, né, que a gente está criando a nossa aplicação, eu posso ir fazendo outras alterações. E depois que eu fizer todas as alterações, eu posso visitar o site, eu posso, deixa eu aumentar aqui, eu posso voltar aqui e ter todo o controle que eu comentei com vocês. Lembra que as 4 camadas aqui, né, o front-end que eu posso atualizar, eu posso modificar aqui direto na página, tem também o back-end que a gente pode mudar aqui com comando simples no chat para humanos, e você pode ter aqueles painéis de controle. Lembra que o painel de controle ele não estava visível naquele primeiro momento? Agora, depois que nós publicamos, nós podemos acompanhar aqui o tráfego na plataforma, nós podemos ver aqui como que está funcionando o sistema de gerenciamento de reuniões, que foi o exemplo que nós utilizamos aqui, mas poderia ser outros gerenciamentos, né? Voltando aqui, eu posso ver o banco de dados que está dentro da própria Manus, aqui em cima, né? Clicando no banco de dados, eu vou ver aqueles e-mails que eu entrei para poder acessar e fazer as reuniões, o agendamento das reuniões, né? E eu tenho também aqui os arquivos e as configurações que eu posso vir. Eu posso a qualquer momento mudar o domínio aqui, eu posso colocar um domínio meu, ou posso continuar utilizando esse domínio que a Manus integrou para mim de forma automática. Aqui eu posso também configurar as notificações, ou seja, toda vez que algum cliente me enviar uma mensagem, um contato, uma proposta de parceria, ou um cliente agendar uma reunião lá na página de agendamento, você pode receber as notificações direto aqui no aplicativo, eu posso habilitar essa opção, e eu posso receber também direto no meu e-mail. O mesmo e-mail cadastrado aqui na Manus, você quando fez a conta da Manus, você teve aquele e-mail. Por padrão, se você ao criar o site, você não pedir para o Manus fazer em outro e-mail, ele automaticamente vai cadastrar na mesma conta que você tem a sua conta do Manus. Então eu habilitei aqui e agora a gente pode fazer um teste, né? Então eu vou voltar aqui no site, vou abrir novamente o site e fazer um cadastro para ver o que aconteceria se eu me cadastrar aqui. Então eu vou vir aqui no formulário de preenchimento, vou preencher com os meus dados, vou colocar aqui que o assunto é uma proposta de parceria, vou mandar só um olá, tudo bem, para ver se a gente recebe essa notificação. Então fiz o envio aqui. Agora, se eu voltar lá no aplicativo, no site, e eu abrir novamente a nossa página, a gente tem esse painel de configurações de administrador. Quando eu entro aqui nesse painel de administrador, eu já vou ver aqui uma notificação do e-mail que eu acabei de receber. Então, você pode trabalhar direto aqui no aplicativo e também vou receber no meu Gmail, aquele mesmo Gmail cadastrado, a mesma mensagem, e eu posso responder por aqui ou eu posso administrar tudo por aqui, marcar como lido e ir tendo esse controle. 2 painéis, um painel de agendamento com alguns testes que a gente já fez aqui e o contato, que é aquele formulário de preenchimento na página de entrada. Tudo configurado aqui direto no Manus. E agora, voltando na parte das configurações, então aqui nessas notificações você pode criar esses botões, se você preferir receber apenas no aplicativo, não querer receber esses e-mails também na sua conta pessoal que você cadastrou, depois você pode alterar isso a qualquer momento vindo aqui em configurações. E agora, muito importante, todo site precisa ter o SEO, que é o mecanismo de busca, como que as pessoas vão te encontrar na internet. Então, aqui no Manus, ele tem um mecanismo já integrado que eu posso habilitar aqui nessa setinha e o Manus automaticamente vai fazer um planejamento do SEO. Aqui, navegando, a primeira coisa que ele vai te mostrar é esse painel do SEO. Nesse painel do SEO é um score que pontua de 0 a 100. Como ele fez essa configuração automática aqui, já no primeiro momento, você vai ver alguns pontos que você pode depois ir configurando com o Manus para melhorar a buscabilidade do seu site. E caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar essa dúvida diretamente aqui com o Manus. Então eu vou pedir para ele me explique tudo sobre a aba SEO. Eu pedi para o Manus, então, me explicar tudo sobre essa aba SEO e ele já criou aqui todas essas explicações. Então, ele está explicando sobre o Score SEO, é uma nota de 0 a 100, que avalia a saúde do SEO do site. Amarelo, normalmente entre 50 a 79. Verde, entre 80 a 100, é onde nós queremos ficar. E o terceiro aqui, esse botão, Otimize com Humanos. E ele diz aqui que esse é o diferencial. Ao clicar nesse botão, Otimize com Humanos, ele vai automaticamente analisar os pontos fracos do site.
site. Ele sugere e aplica automaticamente essas melhorias sem você precisar entender de SEO, sem você precisar saber o que funciona. Então eu vou clicar aqui em Otimize com Humanos e ele vai começar o processo de melhoria que ele falou aqui. Então, clicando em Otimizar com Humanos, ele está analisando a estrutura, fazendo as headlines, os títulos, a buscabilidade, acrescentando as tags para melhorar os mecanismos de busca, tudo automaticamente após eu ter clicado em Otimizar com Humanos o SEO. E a Manos já concluiu aqui a organização do SEO, ele adicionou aqui algumas palavras-chave, tags, os títulos, analisou os documentos do site para poder otimizar e já abriu novamente aqui a página para nós. Agora, se eu voltar lá em configurações, vamos ver o quanto que ficou o nosso score, que estava em 75 naquela avaliação inicial quando eu ativei. Então, entrando aqui novamente em SEO, agora nós podemos ver o score de 95 após a otimização automática da Manos. Sem você precisar entender como que funciona SEO, as palavras, ele fez uma busca, ele varreu a internet, buscou as palavras-chave que melhor funciona para esse nicho. Se você tem algum outro nicho, de acordo com a estrutura do seu site, aqueles termos que você escolher na hora de configurar a sua página, ao clicar aqui em otimização do SEO com a Manos, e ela vai fazer automaticamente toda essa configuração do SEO. Aqui nós saímos de um score que estava em 75 no formato padrão para 95 após a configuração com a Manos. Você pode gerenciar aqui seus agendamentos, notificações, tudo num só lugar, sem você precisar se preocupar em ter integração com várias fontes. Se você é um profissional financeiro, se você é um profissional liberal, da área de nutrição, da saúde, se você é um médico e precisa ter um controle de agendamento e não quer ter muita preocupação com integrações, o que é API, o que é site, se você não quer ter essa preocupação aqui do que é back-end, front-end, só quer mandar um controle aqui, um comando, e o Manos resolver, ou seja, criar para você, sem você ter que ir comprar um domínio, ou seja, por toda essa simplificação, eu acho que faz sentido aqui para boa parte dos profissionais. A sua energia tem que estar no consultório, tem que estar nas suas reuniões, em atendimento ao cliente, e essa parte aqui que é mais técnica, né? Se você não quer contratar um profissional e ficar dependente dele, aqui você consegue fazer isso com um comando simples e você vai ver que é tudo muito intuitivo, né? Para você poder criar essas aplicações. E uma outra opcionalidade muito legal que você tem aqui, se você fez um projeto, gostou do resultado, mas não quer usar ele aqui direto no Manos, se você tem uma hospedagem própria, se você já tem um outro endereço que você queira utilizar esse mesmo projeto, você pode baixar ele aqui no formato zip. Quando você baixar, clicar aqui em baixar, ele vai gerar um arquivo para você poder fazer download dele no formato zip. Ou seja, todas aquelas linhas de código, todas as integrações, todo o aplicativo aqui, todo o site funcional da forma que você tá, você pode baixar no seu computador e depois que você baixar, você vai ter já esse zip pronto para você poder levar ele para uma outra hospedagem. E você vai ter o seu site 100% funcional no lugar que você preferir utilizar. Então, para profissionais, como eu disse, né, é muito interessante essa funcionalidade aqui do Manos, né, de você criar toda uma aplicação com um comando simples, né, e ele acertar com essa precisão na primeira. Claro que depois você pode refinar aqui tudo que ele está fazendo, dar mais a sua cara, né, para aquele site. Então, repara numa coisa que passou talvez meio desapercebido aqui nessa demonstração. Quase tudo aqui que nós vimos já veio pronto sem você precisar configurar nada. O login, banco de dados, tudo guardado, cadastro, o Stripe que a gente cadastrou no primeiro momento, depois pediu para remover, para ele fazer o agendamento direto, todas essas configurações em tempo real, SEO, que você não precisa nem entender, ser um profissional de marketing para saber aquilo que você precisa configurar, os termos, de acordo com o perfil do site, a Manos já instala para você, já configura para você. Cada um desses passos, né, ele faz sozinho e tudo isso costumava demandar uma ferramenta separada e contratação à parte também. Ou seja, se você vai fazer uma parte de design, você vai para um outro aplicativo, um Canvas, Photoshop para poder desenvolver. Se você vai fazer hospedagem, você vai para uma outra plataforma de hospedagem, outra mensalidade, tudo separado. E-mail, outra plataforma. Agendamento, calendário, uma outra plataforma. Tudo separado e você acaba tendo tanto serviço, tanta coisa que às vezes faz mais sentido realmente você delegar e contratar outra pessoa. Então,
a proposta aqui da Manus é você integrar todos esses passos numa única plataforma de forma intuitiva, com resultado muito satisfatório, né? Então aqui tudo isso veio junto no mesmo lugar, só descrevendo aquilo que você queria. Então, para resumir, o que separa a Manus desses outros construtores de site tradicional é exatamente esses 4 pontos. O primeiro é a velocidade. Você cria uma aplicação funcional em minutos dentro de uma conversa que você faz ali com o editor visual, não precisando demandar semanas ou horas com uma agência ou um profissional liberal. Segundo, a propriedade do código. Como eu mostrei para você, você pode baixar esse projeto e utilizar da forma que você quiser, compartilhar com outra pessoa para refinar ele, melhorar o processo. Você pode baixar ele inteiro, levar direto para o GitHub se você quiser. O projeto é seu e você hospeda ele aqui dentro do Manus ou onde você preferir. O terceiro é a independência do banco de dados, agendamento, integrações, você conecta aquilo que você precisar. E o quarto é a personalização real. O código nasce de um pedido específico, sem teto de template, você consegue descrever o layout, as funcionalidades, consegue enviar um print para ele, poder seguir aquele layout e ele constrói tudo sozinho e você só assiste. E um outro que é muito importante são situações de integrações que você tem. Então, criar um MVP, um produto, uma viabilidade inicial, por exemplo, se você tem uma ideia e você quer criar ali um primeiro produto, você já não vai criando ali, gastando milhares de reais para poder ver a viabilidade daquilo. Você cria um MVP para ver se aquilo faz sentido de fato, né? Validar aquela ideia, né? Então, aqui, para validações assim, pela funcionalidade, pela simplicidade, você consegue já mandar um pedido e já fazer isso para você poder testar, compartilhar com pessoas próximas e ver a viabilidade real daquilo que você pensou inicialmente, né? Então, se você teve uma ideia de um dashboard, um sistema de cadastro, um projeto para um freelancer qualquer, algo ali que demanda um prazo curto e um orçamento limitado, aqui é uma boa via para você poder experimentar a ferramenta. É uma observação simples, dessas que valem para qualquer plataforma, não é algo específico aqui da Manus. Se você optar por hospedar o site no próprio Manus, esse uso contínuo do site, ele tem um custo à parte do seu plano. Então você pode ter o plano normal da Manus, esse custo de hospedagem de um site, se você for fazer aqui direto com a Manus, tem um custo à parte que tem um valor bem interessante, tá? A média ali é a metade da maioria das outras plataformas. Qualquer serviço de hospedagem cobra para manter um site no ar. Isso não é uma excepcionalidade aqui. E dá para você começar sem gastar nada. Como eu falei, né, fazer uma MVP, porque o custo inicial aqui, ele é zero. E você tem até $10 aqui para você manter armazenando, para você poder criar essa aplicação, fazer os testes, ver as integrações. Quando esse saldo acaba, você pode optar por recarregar ou simplesmente transferir essa plataforma, construir o seu site para uma outra plataforma. Então, eu mostrei o caminho principal, mas ainda tem 3 recursos que vale a pena a gente mencionar aqui se você quiser testar. O primeiro é a IA embarcada. Dá para você adicionar um chatbot, por exemplo, uma leitura de documento, geração de imagem, um site com um único pedido sem configurar nenhuma chave de API, por exemplo. O segundo é o Blueprint, que é um painel onde você confirma o plano e escolhe a capacidade do projeto, tipo pagamento ou chatbot antes da construção começar. Você ajusta o rumo ali antes de gastar tempo construindo. E o terceiro é a importação. Você cola o endereço do site que já existe e ele cria um layout do zero a partir daquele link. Você, por exemplo, não quer começar a construir o seu site do zero? Você pode copiar um link de um site pronto que você teve, que você fez com uma outra pessoa e ele reconstrói aquele site para você ter o controle total do código ali. É uma funcionalidade bem legal que vale o teste. Vale um ajuste de expectativa aqui. Essa função serve mais para inspiração e conveniência, principalmente para quem não sabe por onde começar e prefere não montar um site do zero. O resultado, ele não vai ser uma cópia idêntica perfeita do original. A Manus usa o link como referência para poder gerar um layout parecido, para se inspirar em todo aquele layout, em toda aquela estrutura, como um ponto de partida que depois você ajusta e personaliza do seu jeito. E se esse vídeo, então, te ajudou a entender melhor como funciona a Manus, te dar alguma ideia de produto que você pode criar usando a ferramenta, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal.
Isso ajuda muito a entender a relevância desse conteúdo, entregar ele para outras pessoas. E não fica só assistindo o conteúdo. Abre o link que está na descrição, que te dá 1000 créditos para você poder testar de graça a Manos aqui, testar uma ideia sua. E comenta aqui embaixo qual a próxima ferramenta você quer que eu teste e a gente se vê no próximo vídeo.